A superioridade de uma civilização não se mede pelas suas realizações materiais ou mesmo espirituais, por admiráveis que sejam, mas pela sua capacidade de absorver e integrar as cosmovisões e pontos de vista de outras civilizações sem perder sua unidade e identidade, antes fortalecendo-as. Com essas palavras sempre inspiradoras do professor Olavo de Carvalho, nós 5 decidimos inspecionar cosmovisões sem abandonar, atenção, hein, as nossas cosmovisões cristãs. Primeiramente nos perguntamos o que há de errado com o mundo. Depois investigamos o que há de certo com o mundo. E subitamente o mundo mudou. Que clichê, mas é verdade. Enfrentamos uma nova era, com novas potências, velhas guerras, erros estratégicos de alguns países, de políticas, de políticos, de governos. Mas nós, ocidentais, a gente errou em quê? A loucura do Ocidente. Ouvindo esse termo, percebemos que não apenas nós criticamos nossas ideias, o liberalismo, o comunismo, a democracia, o wokeísmo, etc., mas somos percebidos de uma forma muito diferente da ideia que tínhamos de nós mesmos. Assim, que mundo que virá? Como será a economia, os regimes políticos? Como outros países vêm ao Brasil? O cristianismo? Teremos nossos princípios jurídicos alterados? Novas nações hegemônicas? Seremos livres ou escravos? Para entender um outro mundo, nós, do Quinto Elemento, fomos à Rússia conversar com 3 referências no mundo multipolar para entender a sua cosmovisão e arrumar uma treta enorme. Esse programa tem um pouco de política, filosofia e geopolítica, de como forças operam nas sombras, e também das nossas reflexões sobre o que nós ouvimos após o início da nossa investigação. É o primeiro passo para você compreender o mundo que está por vir. É isso? Muito bem. Muito bem. Ok. Falou pouco, mas falou bonito, hein? É, só Eu não entendi nada, mas... Eu também não, mas é o normal, né? Ah, ele não falou em russo? Mas o que Очень приятно. Aí. Я Arthur. Agora sim, dá cidade. Mas o que está acontecendo, Arthur? O que está mudando? O que rolou que a gente teve que investigar? Outras visões de mundo. O que aconteceu? Essa pergunta não me deixa, eu Você não foi estava conversar com o preparado. diabo? Eu fui conversar com o diabo. Não, olha só. Eu acho que faz parte a gente entender, acho que a nossa entrevista, né, na verdade, que foi polêmica, acho que nós, né, pensamos, na verdade, não foi uma entrevista, é um conjunto de 3 entrevistas, para entender o que tanto se fala do mundo multipolar, porque não é uma teoria, é uma coisa que está acontecendo. Então, a questão da multipolaridade, eu acho que ela, quando a gente começou a pensar e buscar entender que mundo é esse que está vindo com forças políticas reais, com geopolíticas que estão provocando guerras, estão provocando mudança da economia e que afeta a nossa vida, a vida da dona de casa, da tia que de repente não vê a comida no supermercado porque o bonitão lá do Putin resolveu não mandar o fertilizante para o agro do Brasil. Não aconteceu isso com a gente, mas poderia ter acontecido. Então, são coisas reais. Nós temos que entender o que realmente está acontecendo com agentes políticos. Eu acho que as 3 entrevistas foram nessa linha. Não são exaustivas, né? A gente está fazendo mais, nós estamos buscando mais. Sim, vai ter mais. E não sou só eu, não. Estou olhando para mim aqui de... Não, você que eu foi lá. apanhei, pô. Você foi, a gente foi pra Rússia, não. Eu não fui. Eu fiquei aqui. Eu estou na Vila Madalena, não saí daqui, não me venham confirmar. Não, mas a gente como instituição, né, nós Quinto fomos, né, elemento? O quinto buscar... elemento Nós, foi? o povo elemento. Foi. Nós, o povo elemento. Elementos do Mas- mundo univos. Agora, a loucura é que você entrevistar alguém passou a ser você apoiar as suas ideias. E não é exatamente isso, né? Quer dizer, eu não sei. Ou é? Não. Ou é? No caso. Fala a verdade. Não, por exemplo, eu entrevistei a Bruna e não apoio as ideias dela. Cara, tinha que espetar. Não aguentei. Não, mas olha só, veja bem. Claro que não é, porque o problema é o seguinte, né, Luiz? Pô, a gente fez 3 Na entrevistas. verdade, eu falei, não é isso, eu sei que não é isso. Não foi isso. Não foi que eu quero isso. dizer. Primeiro, sim, eu acho que teve... claro, o Duque é um cara, que a gente vai falar dele, é óbvio, mas assim, é um cara polêmico. A gente não pode esquecer que muita gente considerou ele na entrevista, olhando um pedaço, um recorte, que eu acho que também é uma burrice, né, abertamente, porque a gente tem que olhar as 3 entrevistas, minimamente. Foi uma série, né? O cara, brincar de Lego, pelo menos ele tentar entender, porque foi isso que a gente foi fazer. Tanto E olha que só, tem opiniões divergentes Entre os eles, entrevistados, isso, né? isso. Quer dizer, até o cara podia dizer o seguinte, pô, olha só, falam só essas 3? Não, a gente está tentando fazer mais, tentou fazer mais, inclusive, mas tem gente que se recusou a falar, tem gente que não respondeu, essa é a realidade, né? Sim. Como acontece todo o programa, você liga pro cara lá, o cara não responde. Tem gente que responde. Então, assim, teria que olhar as 3 entrevistas.
e entender as três, né? Porque a gente realmente foi buscar a visão do outro lado, cara. O que esse cara pensa da gente, né? Quais são as críticas? E veja, eu como presidente lá, não tive a presunção de, primeiro, cara, existe uma regra, eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas existe uma regra de etiqueta dessas coisas, né? Você marca uma entrevista, você marca um debate. Gentileza. Se você for fazer um debate, você fala pro cara, vou fazer um debate. Né? Segundo, fazer uma entrevista. Segundo, eu quero entender a cabeça do cara mesmo. A gente queria entender, não quer ficar, sei lá, refutando, até porque não tem uma tese filosófica específica naquela entrevista. Né? Tem críticas da modernidade, são coisas diferentes. Mas a nossa ideia não foi conversar ali, acho que eu pelo menos, quando estava ali, não foi entender o agente político. Não podemos esquecer que o Dugin é um agente político, não um agente filósofo. Então, tem algumas besteiras, muitas, dizer que o cara é o filósofo do agente da... Filósofo do Putin? Isso pra mim é fetiche, cara. Fetiche pra mim de brasileiro, né? A gente tem uns brazuca aqui que tem... O sonho dos caras é ter um rei em que ele é o grande mentor, é o conselheiro. É o conselheiro, vai ser o... Agora também o Richelieu, o Cardinal Richelieu. O sonho dessa galera, mas isso é um fetiche. E aí projetam, como se o Putin fosse ouvir, o cara tá 23 anos no poder, fosse ouvir o Dugin e falar assim, o que eu faço hoje? Eu mato ou não mato? Eu conquisto um brinco de ouro? Não é assim que funciona. Então isso é Eu faço até um paralelo com o Olavo aqui no Brasil. Muita gente falava que o Olavo era o mentor do Bolsonaro. E o Bolsonaro gostava de algumas ideias do Olavo, como deve ser o caso do Putin com o Dugin. E algumas... Mal se falaram O Olavo deu grandes esculhambadas. Eu não sei se o Dugin teria essa chance. Mas aí é uma outra Tem um ponto diferente ali, talvez. Esculhambovski. É verdade. Infelizmente, a busca por esse fetiche, eu acho que se perdeu muito, porque as entrevistas teve pontos fantásticos. Não do Dugin, mas, por exemplo, informações fantásticas, como o do Luca Nove, que é um cara... Porque, veja, a gente tem que entender, o nosso objetivo lá foi entender o que os caras fazem, como os caras pensam. O outro lado do mundo, 150 milhões de pessoas na Rússia. Não acha que todo mundo pensa de forma igual? É que nem pensar que o Brasil, todo mundo pensa igual o Lula e a Janja. É isso. Aí o cara ouve a Márcia Tiburi e fala, no Brasil, a Márcia Tiburi, no caso deve ser, mas é filósofo do Lula e todo mundo concorda. E não tem pensamento contrário. Bom, a própria direita não se entende, né? Olha, eu vou dizer, entre nós aqui... Dentro disso aqui, a gente já tem problemas. O pessoal adora falar que a esquerda é hierárquica, que ela é organizada, todo mundo obedece, não sei o quê. Vê aí depois que o Lula foi eleito, é Gleisi brigando com a Alckmin brigando com o outro. Uma bagunça do caramba. Então é realmente muito difícil você pegar e reduzir uma nação inteira que a gente até estava falando antes do programa começar, que o Brasil é de maioria católica e maioria cristã, né? 80 e tantos % cristão. A maior parte é católico. O cara olhando de fora para o país vai lá e pensa, deve ser um país muito... Fundamentalista. Você vai ver na prática é baile funk. Carnaval, porque lá eles vão orar o tempo todo. Tem retiros fantásticos no carnaval. Não é 5 dias. Olha só, óbvio que não é isso, a Rússia também não é isso, entendeu? Mas eu acho que tem vários pressupostos que a gente tem que quebrar. Por exemplo, a ideia de que existem, blocos. Que o Brasil é um bloco, os Estados Unidos é um bloco. Cara, nos Estados Unidos tem o protestante, tem um cara que é neopentecostal, que começou lá na Rua Azusa, tem o progressista maluco de Nova York. De Nova York, exato. Tem um cara que é outro tipo do woke, que é do Vale do Silício. Então, assim, eu até acho, quando o pessoal fala da multipolaridade, no fundo é isso. Então, até na entrevista que eu fiz com o Savin, eu falei, eu gosto muito desse termo, não da multipolaridade, mas policentricidade, que são vários centros. Então você tem um centro, que no final, para mim, é a forma como eu estou vendo esse cenário no mundo. Né? Por exemplo, um centro cristão, tá? Que se comunica hoje no Brasil com um centro cristão nos Estados Unidos, que discute os mesmos problemas, como a gente viu na entrevista do Thierry, com alguns cristãos da Europa, e que também tem uma turma lá ortodoxa, que hoje, sim, uma parcela, não são todos, mas uma parcela apoia o Putin e outras não. Tanto que a Ucrânia é ortodoxa e está tomando um pau lá, né, dos caras. Então, tem uma divisão, mas que se comunica. Isso aqui é um centro. Aí tem um centro muçulmano. Você acha que Paris, a França, é um bloco? Não é mais. Quer dizer, é um bloco progressista? Não. Tem os progressistas lá. Tem a New Left, como tem nos Estados Unidos. Mas dentro da França tem a turma do Islã. Tem um centro do Islã, tem um centro lá em Dubai, tem um centro na Arábia Saudita, tem 11%... Foz do Iguaçu, tem um centro islâmico. Tem 11% da população russa islâmica, é muçulmana.
Então você tem centros. Esses centros, para mim, é que são as policentricidades. E aí eu não vejo como essa questão de blocos de país. Então eu desmistifico isso, cara. Não vejo dessa maneira. Até porque, se for olhar o próprio BRICS, por assim dizer, que de fato Seria tem um uma bloco, cooperação. Olha, a China e a Índia estão sempre com a relação por um fio. A Rússia está tentando mediar um negócio entre eles. Você fala, não, tem o Eurasianismo. Tem uma cooperação, mas não é. Então, eu acho que o que me incomoda mais é essa visão rasa das coisas com um ar de autoridade, filosofia e não sei o quê. Cara, o mundo hoje é muito mais complexo do que ele já foi, para começar, por vários motivos. O Brasil, é só olhar para a realidade. O Olavo não falava sempre, vamos olhar para a realidade, olha para a realidade, esse é um ponto, olha em volta, um ponto importante. Olha a sua volta. Quantas pessoas estão convivendo e vivendo e pensando coisas diferentes? Qual é o problema de eu ir lá do outro lado do mundo? A gente teve essa oportunidade, que é muito legal, e ouvir o que os caras têm a dizer e ouvir abertamente, de coração aberto. Só que eu sei, cara, que o cara é um cara que tá vindo do país dele e vai falar maravilhas do país dele. É óbvio que você vai ver, por exemplo, um ataque maior um anti-americanismo, um ataque ao Ocidente maior do que o normal, até do que nós faríamos. A gente não precisa... Só que, assim, é um filtro que você tem que ter para qualquer entrevista. Quando eu ouço o Andrew Klavan, que é um cara que eu gosto muito, eu falo, cara, é um americano defendendo os valores americanos e defendendo as ideias americanas. E tudo bem, beleza. O que eu posso... O Lukhanov concorda com o... Exemplo, nem o Lukhanov concorda com o Lugin. Sim. Esses caras têm divergências. E veja, eu acho que tem esse mito, só voltando aqui a um ponto que você até falou do cara defender o país dele, mas tem um mito dos blocos e tem um outro mito que aí eu acho que é um erro dessa turma que estuda e que dá aula de filosofia, que é o clássico, que é o seguinte, eles se pendem, eu já falei isso várias vezes, até acho que na entrevista da última com o Guarani eu falei isso também um pouco, mas eles se pendem ao sistema e não aos problemas. É muita história da filosofia do Brasil. Como é forma, nós estudamos filosofia aqui, nos prendemos ao sistema. Então o cara se prende ao sistema e fala assim, existe o liberalismo, pum, e aí ele começa... Primeiro que o liberalismo não é uma doutrina unificada. Então, ele começa a fazer recorte. Eu pego esse cara, quem você gosta? Aí o cara pega 5 ou 6 e cria a doutrininha dele. Né, liberais. E ele tenta explicar, cara, todos os movimentos do mundo a partir daquela doutrina. E a reação que é a doutrina comunista. Aí o cara começa a dar um nó que você começa a ver quando você fala assim, pô, cara, mas olha só, quem financiou a China foram os Estados Unidos. De 79 para cá, foi eles que mandaram dinheiro para lá. Aí o cara começa, não, porque existem os globalistas que tomaram conta dos Estados Unidos. Você fala assim, eu concordo com você. Mas o cara que eu tô brigando hoje, que é o globalista que tá lá. E aí você tá dizendo, não é o cara do meio oeste americano que eu tô brigando. Cuidado com aquele cara do outro lado lá, mas por quê? Porque o cara tá na questão dessa visão do sistema, e ele está no mito do bem e do mal, maniqueísta, que é um pensamento, inclusive, americano, né? Uma forma de pensar. Por exemplo, então, tem dois pontos que complementam isso aí. O primeiro às vezes, o cara que financiou lá a Revolução Chinesa, que botou dinheiro lá nas empresas posteriormente, era o mesmo cara que estava financiando, por exemplo, os estudos do Ludwig von Mises. O mesmo cara, né? E tem uma outra coisa, essa postura de você pegar, escolher um sistema de ideias e olhar o mundo a partir dele, é uma coisa que até o próprio Olavo, que muitas das pessoas que nos criticaram, criticaram como se nós estivéssemos sambando no cadáver do Olavo, que o próprio Olavo não recomendava fazer. Ele tinha o método dele, que era inspirado lá no método de atuação do Stanislavski, que era você tentar olhar as coisas pelos olhos de quem você está estudando. Mesmo que você não concorde. A não ser que tenha assim, uma contradição horrorosa, que é um negócio que você não consegue mesmo encaixar, você olha pela visão dele para entendê-lo. Né? Então, e depois você critica. Exato, depois que você absorveu tudo, mas você vê, Lu, você botou, por exemplo, que os americanos financiaram, o Mises também financiava, era o cara que financiou a escola de Frankfurt, que a gente fala outro dia. Mas por quê? Porque o cara se agarra no sistema. Então ele vira e fala assim, o russo não é conservador, porque é uma nação de alcoólatra. O cara falou isso, cara, no gesto dele. Lá tem alcoólatra, lá tem aborto. Aí você falou, bom, aqui no Brasil também. Cara, e nos Estados Unidos também. Em que país do mundo não tem alcoólatra e não tem aborto? Então, aí fala, então não é conservador. Por quê? Porque o cara tá tentando procurar um ideal para se agarrar. E esse é o risco, porque o ideal, cara, você não vai encontrar só em Cristo, né? Só em Cristo. E aí você vai encontrar grupos que, cara, nem todo mundo é alcoólatra na Rússia, como nem todo mundo é alcoólatra no Brasil, isso é puta de uma xenofobia. Então, assim, é ofensivo o cara dizer um negócio desse no React. Como é ofensivo, aí vem também uma certa ingenuidade para mim, o cara vai falar assim, porra, como alguns caras que viram live, tipo o PH Vox, que é um defensor da monarquia, e aí ele vira e fala assim, pô, defende a monarquia, tá ótimo. Cara, quem acabou com a monarquia na Europa?
Pô, ele mesmo fala, tá um livro. Democracia. Eu vou trazer, aliás, esqueci o livro. Tá por aí o livro. Tá aí. Foi o cara, foi Democracia Americana. Foi quando o Woodrow Wilson, e eu vou dar o livro para vocês, foi indicado pelo nosso amigo Morgan, inclusive. Aqui, ó. Tá aqui, ele conta aqui nesse livro, tá? Que ele conta que, quando você tinha final de 1914, existiam 3 repúblicas na Europa, né? A francesa, Suíça e Portugal, de 1911. Aí vem o Woodrow Wilson, que é o mesmo sem vergonha que forma os oligopólios nos Estados Unidos, é o mesmo sem vergonha que acaba com a ideia do homem liberal, republicano, fala, não tem nenhum problema ter oligopólios e monopólios, e esse cara começa logo depois, entra na Primeira Guerra Mundial, 4 anos depois, ele basicamente, da ideologia dele, não existe mais as monarquias. E aí, esse cara que defende isso, ele fala assim, não, mas eu sou a favor, eu estou apontando para a liberdade americana. Aí você começa a dizer, cara, que liberdade? Porque aí entra o verdadeiro entendimento que a gente faz lá. Para os europeus, e aí é interessante, que não é só os russos, para vários europeus. Cara, nós vivemos uma época, e para os russos também, o Oriente nos vê assim, de declínio moral e de declínio espiritual, desde a Revolução Francesa. Agora eu pergunto, estão errados? Quem que não? A gente ouviu esses próprios caras falarem as mesmas coisas durante muitos tempos. Né? Então, só para esclarecer para quem está assistindo, que talvez não tenha visto essas entrevistas, você entrevistou 3 caras, 3 russos. 3 russos. Certo. Diga aí. Depois um holandês que está na mesma série. Está numa série. Está numa série. Porque não vai parar por aí, como você falou. Não vai parar por aí. Foi o Leone de Savin, que escreveu o livro Multipolaridade. É o Ordo Pluriversalis. Ordo Pluriversalis, perdão. É correto. O Lukanov, acho que é Andrei, né? Meu nome? Fyodor. Fyodor Lukanov. É porque eu sou tão russo que eu esqueço o nome dos caras. Se patrocinar, eu esqueço. Você imagina se eu não fosse, velho. Pô, mas aqui eu sou russo porque eu tô lembrando. Ele está desviando a grana. Alguém está desviando. Descobrimos um agente russo aqui. Descobrimos. O Fyodor Lukanov e o Alexander Dugin. E eu digo o seguinte, até visões muito diferentes. Eu gostei muito da discussão. A minha entrevista esperada foi com o Lukanov, porque ele mostrou muito claramente qual é a visão assim, geopolítica, a visão política assim, da Rússia, do que eles querem fazer, das dificuldades econômicas que o cara quer enfrentar, entendeu? Da questão da ONU. Ele fala abertamente, e o negócio que interessa ao Brasil, acima de tudo, né? Porque, até voltando para trás, um ponto que essa turma fala me parece que eles querem que a gente escolha qual é a vassalagem que a gente tem que seguir. Vamos ser escravos de quem? Pô, a gente não quer nenhuma, pô. Entendeu? Eu até vi um vídeo do Lacombe, do livro, que ele fala assim, nós temos que escolher entre o pior mal. Não, cara, a gente pode escolher o Brasil. Pô, quer mais Posso escolher o Brasil? Ninguém pensa nisso, né? Todo mundo quer ser vassalo de alguém. Eu não quero. Mas esse pensamento binário, né, de você, se você está a favor da Rússia, você está contra os Estados Unidos, como se a gente tivesse a favor de algum desses lados, né? Os Estados Unidos é um grande exportador de pornografia, então vamos lá, já que é uma nação extremamente... Tem um monte de lixo que os caras... Então, o tráfico humano que passa pela Ucrânia. Boa parte da cultura americana, do pior da cultura americana, era para exportação. Enfim, a gente sabe, tá cheio de gente dentro dos Estados Unidos querendo ferrar a cultura deles. Tem um livro do James Burhan, que ele fala justamente do suicídio do Ocidente. É justamente essa liberdade, esse excesso de liberdade que leva a gente... Por quê? Porque a gente perdeu toda a matriz, que é a matriz religiosa. E quando você vai para o mundo, o Olavo fala isso também numa entrevista muito legal. Quanto mais religião, menos precisa da moral. Porque quando você tem uma figura onipresente que está guiando você não precisa... A gente vira moralista justamente porque acabou a religião. Aí tem que virar essa coisa meio paranoica de achar que tudo tem que estar dentro de uma coisa que virou macartista. Agora entre nós aqui, a gente não virou macartista. Porque esse cara fica assim, quem é o conservador? Eu quero ver se você é conservador. Aí tem uma coisa purista. Pô, olha só, o que você come no almoço? Eu como salada. É vegano. Como carne? Não, 3 vezes por semana. Tá com cara de que é vegano. Todo mundo cachorrinho de Pavlov, né? Vê lá o símbolo o cara, ele apela para a alta cultura, porque ele lê filósofos, ele lê isso, mas ele tem zero de misericórdia. E a alta cultura é misericórdia, não é ler filosofia. Entendeu? Isso é alta cultura. Tá muito mais nisso do que ler filosofia. Grande merda, tá cheio... Bom, se intelectual fosse coisa boa, a gente tava com o mundo maravilhoso. Não tava nessa merda. Tá cheio de livros detonando o intelectual. Não, mas tem uma questão muito... que para mim eu acho até... como é que é? Cômica. Cômica, não é bem essa palavra, mas... enfim, cômica. Porque os caras
não olham que as críticas, 99,99%... Lembra que a gente fazia com os textos do Olavo? Você tirava o nome do Olavo e mostrava para um esquerdista, ele falava, olha isso aí! É isso mesmo! Se você pegar o que esses caras falaram, aliás, a média do que eles falaram, porque eles discordam realmente entre si, e fala assim, bom, o que eles falaram? Cara, a maioria fala exatamente a mesma coisa que o Olavo falava, a mesma coisa que a Bruna fala, a mesma coisa que o PH fala, a mesma coisa. O diagnóstico tá correto. O Ocidente, o liberalismo, ele causou uma coisa que alguns dizem que isso já estava na raiz, outros dizem que isso se transformou. De qualquer jeito, a gente está num momento em que os caras querem cortar o peru de moleque de 6 anos. Essa é onde a gente chegou. Exato. Alguém concorda com isso? Alguém acha que isso é legal? E alguém acha legal? A J.K. Rowling tá para ser presa. Sim. Porque ela falou que mulher... Porque no Twitter... Não, é uma foto, né? Crianças trans... Homens assim. Podem ser mulheres. Uma coisa assim. E ela pegou a foto e colocou assim... Não. Eu te pergunto, esse é o mundo livre que tanto falam? O oquilismo é o mundo livre? Não, mas eu prefiro esse mundo. Ninguém está dizendo que a gente tem que adotar o sistema russo. Esse é o lance. Aí é que tá. Esse é o ponto. A gente não quer o sistema russo, a gente não quer o sistema francês. Muito menos o comunismo que a gente passou a vida atacando. Agora, será que é esse sistema que a gente quer? Entendeu? Mas entender a crítica dos caras lá é importante. Claro, nós vamos estar até David Lukanov. O que ele fala ali, cara, que eu acho legal? Ele fala assim, muito esteticamente, fala, as constituições, as nações cansaram de seguir a ONU, elas querem constituições soberanas acima das Nações Unidas. Top. Ele fala, minha visão é que o dólar, no curto prazo, vai continuar sendo forte, no médio prazo, não sei, no longo não. Por quê? Porque os Estados Unidos usou o dinheiro como arma. É verdade. Isso é mentira. O cara usou o dinheiro tem usado o dinheiro como arma, né? Para fazer sanções, para controlar, etc. Ele vira e fala assim, nós achamos que no mundo não haveria mais guerra. E as ações que foram sendo feitas pela OTAN, na visão deles, foram encurralando aqui, esses caras querem vir. Então o mundo militar voltou a ser um mundo real, quer dizer, a gente levar a sério as ameaças militares. Também é verdade. E ele falou, olha, essa guerra não começou hoje, houve uma guerra que começa anterior, que é cultural e econômica. É verdade. Então, assim, ele tem essa diferença. E aí tem eu acho, né, Trelli, só uma questão específica da crítica ao Ocidente, que talvez aí fazendo uma link entrevista do Dugin, as pessoas viram e falam assim, porque o Dugin é um cara que vem martelando muito fortemente a crítica ao modernismo, ao liberalismo, ao pós-modernismo, que é chamar assim, e as pessoas dizem o seguinte, essa ideia pegou no Putin, pegou na Rússia e ele é o cara. Então eu acho que é falta de conhecimento da história total do mundo. Porque a dúvida em relação ao Ocidente, essa insegurança em relação às ideias do Ocidente no Oriente, existem desde o Pedro Grande, que quase teve uma conspiração do filho, que ele matou o filho, inclusive, porque o filho queria tirar o Pedro de lá porque ele estava abrindo a Rússia para o Ocidente. Você vê, essa desconfiança existe desde aquela época. Essa dúvida, esse questionamento, será que a ideia é boa? Será que realmente os caras vão vir com coisa boa? Ou vai ser uma dominação? O que vem daí? Então, veja, esse medo existe desde sempre. Não é o Dugin que criou isso. Que isso se manteve na União Soviética. O tempo todo. E vários filósofos. E aí, Luiz, que é interessante, porque quando você vai estudar os caras, por exemplo, e aí vai um livro que vale a pena muito ler, que eu trouxe aqui, que é muito bom, que é um livro de um russo, mas que ele acho que é russo pelo nome, mas ele é um dos diretores da Philosophie Magazine, na França. É um cara que não é a favor do Putin, ele fez a partir de um artigo que ele escreveu, ele fez uma síntese, cara, muito apropriada, que é esse livro aqui, eu comprei em Portugal até na época, chama A Cabeça do Putin. E inclusive, ele ridiculariza aqui em um determinado momento do Dugin. Ele fala, cara, esse cara não o cara, ele está no Kremlin, mas ele é muito mais um porta-voz do que outros. E existem outros filósofos, tipo Ivan Ilyin, que escreveu Nossas Missões, que é um cara que, em 1800 e pouco, que já via a Rússia, sabe? Inclusive, tinha um cara chamado Vladimir Soloniev, que escreveu A Justificação do Bem, que era um ortodoxo que se aproximou da Igreja Católica, segundo o Karl Barth, confundi o Baltazar, que era católico. Esse cara era um segundo Tomás de Aquino. E ele, inclusive, recebeu, foi citada uma encíclica, acho que de João Paulo II, pelo trabalho que ele fez de tentar juntar as igrejas ortodoxas e católicas. Com essa visão de que era necessário ter uma
uma visão teocêntrica, ou de governo teocêntrico. Sim, a Rússia tem isso, tá? É uma ideia de messianismo, mas espiritual. Que, claro, cara, alguém pode, de repente, até ir para a linha militar. Mas a história dos caras tem isso. Se você não entender, você não vai conseguir compreender os medos que a turma tem lá. Entendeu? Eu acho que é razoável, né? Porque a gente, como Ocidente, também nós nos criticamos muito, né? E tem uma outra perspectiva que é o seguinte: imagina que a gente aqui tá puto porque o cara tá falando que o cara que se identifica com alguns preceitos liberais, a busca de felicidade, vida, liberdade, etc., que é um negócio que eu também discordo, mas não é o caso, ele tá chateado porque o cara tá reduzindo todo o liberalismo ao liberalismo que ele não gosta e o Ocidente ao liberalismo. Beleza. Imagina Eles como é que um pouco isso. Sim, não, calma. O cara tá chateado com isso. Imagina como é que o russo médio, a mamushka ortodoxa se sente quando você reduz a Rússia ao comunismo. É a mesma coisa. A gente tem que lembrar que, muito embora tenha no governo russo ainda até hoje remanescentes do sistema soviético. Claro. Tem a briga que tinha entre o grupo Wagner e o Ministério da Defesa, não era brincadeira, porque literalmente os caras eram meio funça, assim, meio ineficiente, e tinha um grupo de mercenários brigando. Cara, mas esse ponto é bom, tá? Porque, por exemplo, é verdade, eu acho que o Dugin tem uma visão militarista no mundo, tá? Eu acho que ele tem. Que é diferente da capacidade de fazê-lo. E essa é a maluquice da galera, porque quer dizer, esse cara aqui vai fazer, né? Mas a Rússia tem uma capacidade militar. Tem, mas você vê que quando... Mas tá apanhando lá na Ucrânia, viu? Não tá fácil. O Dugin, o Dugin, ele é um cara que confiava no Prigozhin. No Prigozhin. A morte do Prigozhin, para o Dugin, foi uma tremenda derrota. Entendeu? Ele ficou frustrado, ele falou assim, confiava nessa força, nessa milícia, para realmente, cara, conquistar, e a gente não sabe o tamanho da conquista, o que ele quer chegar com isso. Sim, ele tem uma visão na parte política que beira, que é forte. Inclusive, tem uma parte que é uma pergunta que eu faço para ele, que eu pergunto sobre a harmonização do liberalismo com esse conservadorismo, essa tradição, e ingenuamente, aí eu não me lembro se foi no react do André ou da Luna, dizem, mas essa história da modernização liberal conservador, o Olavo, isso é uma baboseira que o pessoal está falando, porque, óbvio, eu fiz uma pergunta e ele entendeu. E ele entendeu e respondeu. A pergunta que a gente está falando não é filosófica, porra. Desculpa, de onde eu lavo. É prática. É prática. É assim, mano, olha só, você chegou num país, tem você não vai querer matar os caras liberais. Então, mas ele fala, quero. Cara, ele fala, quero. Eu vejo e falo assim, não tenho conversa. Se você não tem conversa com o cara, você vai fazer o quê com o cara? É que nem o Luiz perguntou pro PCO, né? Você vai matar por último? Tá bom, cara. Tudo bem, a gente já sabe. Então foi uma puta resposta. Se tivesse maturidade política, que essa turma não tem, é o risco deles quererem falar a partir da filosofia da política, porque nenhum deles tem maturidade política, porque não sabe como funciona a política na prática, entendeu? É que nem atirador de sniper de videogame, né? O cara fala, mata todo mundo. Aí, então tá aqui, vai lá agora. Então, com bomba, é diferente. Então o cara não tem maturidade política, não sabe como funciona, ele vive no mundo dos sonhos, né, da política. Quando você vai falar política real, cara, eu perguntei, cara, como é que você vai harmonizar? Não tenho conversa com o liberal. Ele quis, tenho conversa com você, como ele disse também, tá? Não tenho conversa com um protestante. Tava você lá, sentadinho. Você lá, né? Não vou nem falar com os protestantes, até bem que eu sei ainda rezar uma Ave Maria. Você puxa a manga do no colégio católico, sacar logo a Ave Maria, topa. Então, mas por quê? Mas ele falou, não tem conversa, o protestantismo é o mal. Tá bom, obrigado, cara. Então, e nós... eu não posso ser dominista por isso. exatamente. A gente não acredita nisso. Bom, eu posso também falar por mim. Eu acredito. Existe um lado. Eu nasci no Ocidente, né? Eu nasci, inclusive, nesse mundo liberal. Eu estou percebendo os defeitos, mas eu também acho que tem um monte de coisa legal, por exemplo, na América, antes desses caras aí. Aliás, até o Lourenço Carrasco falou isso e eu não tinha me tocado. Antes do Roosevelt, antes do Wilson, do Ted Berra, quem é o Roosevelt? É o Roosevelt. Theodore Roosevelt. É isso. É isso. Eu sempre confundo os nomes dos... Ted. Antes dele, os Estados Unidos tinham... Antes dessa coisa do excepcionalismo e não sei o quê, que é meio messiânico também, por parte do Ocidente, tinha uma ideia de assim, Deus está acima de tudo, a gente vai descentralizar o poder, cada um vai ter o seu poder local,
é o quê? Exatamente o que você falou. É os como é que é o nome? Policentricidade. Os Estados Unidos nasceu policêntrico. Né, se você pensar. Sim. E aí, cara, eu não acho que eu vou, só porque a gente condena o liberalismo, eu vou jogar fora essas ideias. Eu quero conviver com meus irmãos de outras religiões, porque o cristão pensa assim. Exato. A gente pensa assim, eu vou convertê-lo, eu quero que ele, de livre e espontânea, pela sua liberdade dada por Deus, ele escolha Jesus Cristo, não que ele vá ser obrigado a isso. Então, nós como cristãos, a gente não quer isso. Bom, eu vou falar por mim de novo. Eu não quero obrigar o cara a não ser... Agora, eu quero ter a minha liberdade de ser cristão e falar, isso é errado. É errado você fazer essa coisa. Uma força contrária querendo impor outra ideia. Querendo impor. Porque eu quero mais liberdade do que os outros. Exatamente. E a gente não se permitiu e nem fugiu de fazer essa pergunta. Com o Leônidas Savim, que foi aluno do Dugin, a gente faz essa pergunta. Mas o cara começa a falar sobre essa visão, eu pergunto eu falo, inclusive, fiquei com medo, porque eu falei, cara, tem um filósofo que eu gosto muito e me arrependi. Veja o vídeo, eu falo, tem um filósofo que eu gosto muito. Aí eu falei, Piotr Shadev. Aí eu falei, falei uma besteira, porque era um cara que falava que a Rússia tinha que se ocidentalizar, que a Igreja Ortodoxa tinha sido omissa no seu papel de fazer uma vida cristã, e que por isso que essas ideias, outras estavam chegando, enfim, ele é um cara que lutou na Guerra Napoleônica, então ele estava impressionado com a força do Ocidente, com as ideias, e ele foi um crítico. Quando ele escreveu uma carta, inclusive, o texto sobre isso no jornal, houve um rompimento, internaram um cara, botaram um cara preso, foi um rompimento duro, né? Porque essas ideias já estão. E inclusive, ela motivou um outro movimento que depois não vou dizer que ele vai gerar, mas ele está ligado, que são os eslavófilos, que é o cara começar a defender a visão eslava, pan-eslava, uma questão de cultura deles. E que vai lá na frente, nesse mix de ideias, gerar o eurasianismo, que não foi o Dugin que criou, não sei quem imbecil que fala isso. Ele resgatou um monte de coisa e fez... fez um mix, ele é no máximo considerado por alguns uma terceira ou quarta geração de um neo-eurasianismo, entendeu? Que gerou um neo-eurasianismo, que é um mix mesmo de misticismo, tem um pouco de ocultismo, tem um pouco de messianismo. Ele pegou esses sentimentos todos e ele faz uma leitura do mundo para encaixar a quarta teoria política. E honestamente, cara, eu acho que aí a leitura aqui dele, com muitas ressalvas, que eu vou dizer agora, para evitar cortes mal feitos por pessoas de má fé, que eu acho inteligente. Porque ele vive e fala o seguinte, o que ele percebeu? Ele percebeu uma coisa que dói muito aos liberais, né? Acho que o Lourenço falou na última entrevista, ele percebeu o seguinte, cara, olha só, houve uma união aqui, num liberalismo woke, que abandonou a classe trabalhadora. Esse liberalismo de esquerda se juntou ao liberalismo de direita e esses caras criaram esse wokeísmo, que é essa junção, essa confluência de forças. Do grande capital com a mentalidade da justiça social, entre aspas. É isso que ele faz, essa confluência. Que esse cara aqui também, que o André mostrou um livro, mas eu sugiro esse aqui, Contra o Liberalismo, tá em francês, que é o Alain de Benoit, que é considerado, alguns consideram de direita, outros consideram marxista. Você vê o tamanho do problema de você querer rotular ideias, né? Mas esse cara aqui, na sociedade, não é um mercado. Cara, ele define isso bem. Ele falou, de fato, houve um abandono da classe trabalhadora. Né? E esse liberalismo, ele virou... virou. E é por isso que... E aí, se você entender essa leitura, que é boa do Dugin, essa leitura é boa, é que ele propõe uma solução na visão dele maluca, do nacional bolchevismo. Que ele viu e falou assim, nacional, primeiro vão reerguer os países, e o bolchevismo por causa da classe trabalhadora, que tem um nacional socialismo que você fala, isso aí tem um jeito de fascismo. Isso não é bom. Claro que não é bom, mas ele não tem resposta. Uma coisa é o problema, outra coisa é a resposta. Entendeu? Agora, o problema do Brasil é isso, se você, como já diria o Olavo, né? Você ser contra a aspirina, não significa que você é a favor da febre, né? Você estava falando que gostou do Shadev. Eu imaginei que você fosse falar do lance do messianismo da Rússia, mas aí entrou numa outra tangente. Você quer terminar? Aí quando, tem razão. Quando eu falei isso para ele, o que o Savim falou? O Savim virou e falou assim, cara, olha só, sim, existe o messianismo, mas na minha visão, vamos Savim, ele fala assim, eu não entendo que seja um messianismo militar, eu acho que é espiritual, é liderar essa volta de sentimento cristãos, e a forma que eu vejo de governo do pós disso, são várias lideranças cristãs trabalhando em cooperação. E aí ele dá um exemplo que é muito bom e uma porrada na gente. Um exemplo muito bom, ele fala que a implementação do próprio marxismo na Rússia, na Primeira Internacional,
houve uma divisão entre o Marx e aquele Bucarin, o cara que inventou o Ah, anarquismo, não, né? Bucarin. não. Bakunin. Que inventou o negócio, e eles, cara... O anarquista. Ele falou, não vai funcionar esse marxismo aqui, eu vou cancelar essa porcaria, e fizeram a Segunda Internacional por causa dessa diferença de visão. Então ele falou, as ideias não se implementam de forma igual em todos os lugares. Pô, é verdade. Mas ele vira e fala assim, eu quero... Aí vem a porrada na gente. Fala assim, o ideal seria uma liderança, uma cooperação de lideranças cristãs. Mas o Ocidente não tem lideranças cristãs. Não tem liderança cristã. É verdade, cara. Então ele fala, a gente está liderando. E dentro desse ponto, é sempre bom frisar que, assim, Dugin, Putin, eles vêm de uma herança soviética, do mundo soviético. E a gente sabe o que o mundo soviético... É capaz de fazer. Não, e assim, não dá para esquecer, você só consegue vencer na batalha cultural se você conhece muito bem as fraquezas do seu inimigo. E se teve uma coisa que eles foram muito bons em fazer, foi na desinformação. Quando você faz a desinformação, primeiro você precisa saber quais são os anseios daquele povo ali para você jogar com aquilo. Os caras fizeram isso de uma maneira assim brutal. Você pega todos esses livros, o livro do Yuri Bezmenov, o livro do Pachepa, ou seja, eles têm toda essa noção de estratégia. Então é evidente que a gente tem que ter os dois pés atrás com o que eles falam. Com o que eles dizem, propõem de solução. Agora, diagnóstico é isso. Eles estão acertando pra caralho. Porque, cara... Olha só, irmão. É só olhar, né? Olha só, tem que parar com essa ingenuidade. Geopolítica não é escolher um governo do Platão e implementar. Isso não vai funcionar. Cara, é você usar de instrumentos, o software de política, de alimento. O Brasil usar a terra, usar a Amazônia. Tem que ter gente que fala de Platão, evidente. Sim, não estou contra, não. Exato, até te ajudar a embasar, mas não é ele que vai decidir. Exato. Então, assim, ele vai ampliar teu horizonte de consciência para você poder formular um pensamento, ter um pensamento mais claro, mais linear, uma compreensão maior. Até espiritual. Mas o problema é que, quando você fala de geopolítica, você está falando de utilização, cara, de soft e hard power, né? Ou do que os meios que você tem, comida, Amazônia, o cara usa lá. Os meios de ação para quê? Para você ter uma convergência de interesses que te sejam favoráveis. Eu acho que isso que a gente devia esperar de todo governante brasileiro. O cara vai mexer em todas essas peças para favorecer o povo brasileiro e deixar o Brasil numa situação melhor. É claro, aí a Rússia usa desinformação? Usa. Os Estados Unidos também. E aí tá, esse era um ponto que eu ia falar. A Coreia do Norte usa? Usa. A Miriam Leitão é o quê? Desinformação, Eu não sei se a Bruna se informa pela Miriam Leitão, eu não me informo. Então é óbvio que ela é desinformação. Entendeu? E eu entrevistaria a Miriam Leitão ia ser legal entrevistar a Miriam Leitão, de verdade, falando sério. O que a Globo faz mesmo que você não precise brigar com ela, né? Exato, tenta extrair dela o que ela... Deixa as pessoas falarem. Esse é assim, quer dizer... não, mas aí vem para mim, o pior dos argumentos. Mas o Olavo já destruiu ele. Quer dizer, então não se fala mais do Karl Marx depois que o Paul Johnson escreveu o livro. Acabou. Não se fala, não se estuda mais. Bicho. Eu acho que o Olavo identificou assim, cara, diagnosticou precisamente, filosoficamente, destruiu o cara, botou, revelou ele. O Olavo sim tinha essas camadas, filosófica, política. Revelou o cara. O resto aí. Mas olha só, a gente tem que ser realista. Né? Realista é que o cara tá escrevendo livro, o cara tá falando, o cara tá indo, a Rússia tá indo fazendo um plano de ação e você tem uma reação dos Estados Unidos, você tem uma história, não é nova, quer dizer, o wokeismo tá aí, que é esse liberalismo sim, que o cara aponta, olha aí o que tá acontecendo. Abandonar a classe trabalhadora, abandonou os caras tomando conta, virar globalista e quer invadir a minha cozinha. É isso que ele tá falando lá. Agora, se ele vai reagir apenas botando uma cortina de ferro, se ele vai colocar o cristianismo, se ele é um liberal conservador, veja só, de novo, para mim é purismo. O Putin, nesse ponto, para mim é claro quando ele define o conservadorismo dele. O conservadorismo dele é formado em 4 itens. Ele é contra o ateísmo, ele é contra o homossexualismo, ele é contra o cosmopolitismo e contra o que ele chama de desordem. E aí é uma coisa meio ampla, porque ele entra nessa questão da preservar a identidade cultural, o espírito cultural, que é uma censura. Então ele usa esses modelos de censura. O Policarpo Quarevsky. Mas é isso. Ele fala assim, o meu negócio é esse aqui. Aí você fala assim, mas o aborto? Não, esse assunto eu não sou. Não é. Então você não é conservador. Aí tá o cara com o rótulozinho. Vai reclamando a vigilância sanitária, tira o rótulo, isso aqui não é margarina, é manteiga. Cara, isso é coisa de criança. Ele tá botando o que ele é, tá definindo o que ele é, e ele tá dizendo agora o seguinte, ele tem o apoio da Igreja Ortodoxa, né?
Que aí é um problema, porque talvez as pessoas que fizeram react disso talvez não considerem a igreja ortodoxa igreja. Ou pelo menos daquela igreja ortodoxa, porque tem divisões depois do cisma. Isso, ou acredito que, enfim, eu acho que na religião, que não é Cristo, aí é o problema do cara, enfim, dele lá com a religião. Você vê o seguinte, cara, essas análises, elas têm uma grande mistura. É um moving target, sabe? De política com filosofia, com teologia. Entendeu? Porque de repente a gente não é cristão. E torcida. De repente a gente não é cristão porque entrevistou o Dugin. Mas aí tá lá o cara comemorando o Milley, que fala em vender órgão, vender bebê e não sei o quê. Vender bebê não. Que acha que o meu venda de órgão. Venda de órgão, pai de pet. Ou seja, assim... É pai de pet. Então, assim... Isso aí. Né? É isso que você falou, vai pulando do filosófico para o teológico e não sei o quê. E aqui a gente simplesmente está assim, ó... Vamos entender essa ideia, que é uma ideia, diga-se, não sou eu falando, hein? Saiu em todos os jornais aí, que tem relatório da CIA e o cacete. Saiu nos caras que brigaram com a gente lá, falando que a gente é duguinista, que tem duguinista mesmo, de verdade, no Brasil. Que não tem nada a ver com... Né? E aí os caras botam tudo na mesma panela. Mas tem uns caras que ficam conversando com esses malucos, assim. Mas olha só, irmão, tem duguinista no Brasil? Tem. É um mal. Mas a gente precisa entender a ideia do cara, já que ele tá aqui, tá crescendo. Justamente para não dar chance, para não dar chance disso virar uma epidemia. É mais importante do que entender a entrevista não é apologia, claro. É mais importante do que entender a ideia. A gente não tava ali discutindo as ideias aí. Tá discutindo... a entrevista foi um grande... E aí, irmão, tu quer fazer o quê? Não era a ideia, porque ideia do Dugin, a gente não discutiu a ideia do Dugin. Eu nem sei. Assim, peraí, vou fazer uma coisa aqui. Fiquei sabendo nas internas que alguém fez algumas perguntas até mais cabeludas, que alguém falou, cara, essa eu não tenho coragem. Eu pus perguntas filha da porque também... botou umas perguntas ali que ia deixar o cara numa situação... vamos falar um pouco desses bastidores. Foi mais por curiosidade do que por querer no meu caso, vou ser bem sincero. Você honestamente quer saber. Mas a questão é o seguinte... Você chega lá na Rússia, um país completamente diferente do seu, né? Você não estava com uma equipe de seguranças, e chega um cara que acabou de ter a filha literalmente explodida, e você vai chegar lá com 2 gorilas, não sei quantos gorilas, aí você fala, e vai falar, vou te hoje, agora tu vai ver. Aí vem o carinha aqui, aí vem o carinha aqui no seu laptopzinho, porque nossa, veja merda bem, de entrevista, nossa. Cara, eu o leãozinho do Putin. Que pra você entender, primeiro assim, você não precisa de contato, que nem acho que o Fabiano falou, os contatos. Os meus contatos. Você não tem ideia dos meus contatos. Olha só, a coisa mais simples do mundo, cara, só mandar e-mail. A Rússia tem uma coisa muito interessante que eu descobri lá. Os caras são super receptivos a conversar com o Ocidente. Você vê isso na entrevista do Luca 9, inclusive. Não é que ele é bonzinho, não, cara. Eu não é bonzinho, mas ele vende a ideia dele. É um jogo de interesse. Ele não é fechado, ele não é aquele cara avesso, entendeu? Eles têm uma desconfiança, mas não uma aversão. São duas coisas diferentes. E aí, tanto que o Luca 9 fala assim, gente, que bom que você veio aqui, porque a gente quer conversar mais com gente do Brasil. Quer conhecer mais. E são muitos que realmente, sim, eram muito distantes, cara. Por exemplo, quando eu estava conversando com o Luca 9 nos bastidores, a gente fala de com o Dugin, eu falei, não, porque o Brasil é um dos grandes produtores de alimento do mundo, e é verdade. Sim. E ele veio e falou assim, cara, a gente é um dos maiores produtores de fertilizantes, nós vendemos muito para o Brasil. E aí eu digo, bom, mas quantas pessoas do agronegócio do Brasil vieram aqui? Conhecem? Ninguém. E, assim, é um gap. E aí, veja só, tem uma palavra de característica muito interessante, que um amigo meu me chamou a atenção disso. Quando a gente fala assim, pega para qualquer pessoa no Brasil e fala assim, cara, vamos fazer um fundo para investir na África. Você vai dizer, puta, isso é roubo, vou perder dinheiro. Vamos fazer um fundo para investir na Índia. Não, isso é roubo, vou perder dinheiro. Tá, na Europa, parece bom. Nos Estados Unidos, tranquilo. Veja, existe aí entra um ponto que o Dugin fala, uma mentalidade que ele confunde. Quando ele falou Ocidente, ele não tá falando, eu entendo assim, tá? Interpreto assim. Não está falando da gente fisicamente. Ele está falando uma forma de pensar que ele encaixou como ocidental, que é meio liberal. Que envolve o liberalismo. Ele nem considera a gente Ocidente, inclusive, nesses termos. Então ele vira e fala assim, olha, essa mentalidade faz com que você pense que só é seguro, bom ganhar dinheiro investindo nos Estados Unidos. Na África, não. Na Índia, não. Na China, não. Na China, com certeza, não. Mas a Rússia, não. Então, assim, não investam lá. Brasil, só investam dinheiro nos Estados Unidos. Tá bom. Onde a Inglaterra investe dinheiro? Na África. Onde os Estados Unidos. Então, assim, eles pegaram esses espaços... Quem a França explora? África. Então, não, cara, não investe que é perigoso, tá? Não fala com o cara de Angola, não pode, não explora o petróleo africano. Cara, deixa que eu faço.
porque é perigoso, eu tomo esse risco por você. Eu faço isso por você. Então, todo mundo no Brasil pensa o quê? Só em fundos americanos e tal, etc, e o resto é muito risco. Isso é uma mentalidade. Então, quando eu cheguei lá, eu percebi isso. Então, assim, os caras desde o início, desde da alfândega, e porque estão em guerra, né? Então, óbvio, o cara falou, o que você está fazendo aqui? Tem uma dura, tem uma dura. Eu não fui convidado do Putin nem da KGB. Então, estamos uma dura, mas nada demais. Agora, quando você marca, por exemplo, o Duguin, ele fica numa universidade. Então, eu pedi no hotel um táxi, né? Tinha marcado horário, a gente tinha conseguido a produtora lá. Você chega, cara, não é nada absurdo, tem 2 seguranças na porta. Obviamente, os caras já tinham visto os equipamentos para ver se não tinha bomba, se não tinha arma. Acho que é razoável, né? Uma vez que uma semana, cara, sei lá. me revistaram, chegou lá, a assistente dele já estava lá, a equipe já estava pronta, falou, o Duguin vai chegar em 10, 15 minutos. E tá bom, eu falei, tá ótimo, espera aqui, tomei uma água. E tem 2 seguranças da FSB que ficam o tempo todo ali. Cara, agora assim, que é aquela coisa extensiva, podia falar, cara, se legal, dar mais like. Não é, o cara fica ali olhando, tipo, só não quero, não faz movimento brusco, só não quero vai quebrar, não quero quebrar teu pescoço. Não vai pra cima do velho. Evita que eu tenha que quebrar o seu pescoço. Não vai pra cima do velho. Agora, foi isso. Agora, o Duguin tem uma... E aí tem um lado, assim, eu acredito, espiritual, porque o cara tem uma presença muito grande. Eu me lembro uma vez que eu conheci quando estava na época da Bolsa, né, audiências no Senado e tal. No Brasil, não tem políticos que são inexpressivos, mas tem casos que quando você chega perto, você sente o cara tem um peso que você fala, cara, tem... peso da personalidade. O Duguin tem essa personalidade. Tô meio malvadeza. Talvez até por isso. O Francis falava muito do Ulisses Guimarães, sabe? Sim, tem uma história, na verdade não era o Francis, tem uma história que o Francis sempre metia o pau no Ulisses. E uma vez um cara chegou para ele e falou, cara, se um dia que você conhecer o Ulisses, você vai mudar completamente de opinião, não sei o quê. E aí o Francis disse que está no aeroporto e vê o Ulisses chegando perto. Ele falou, eu me escondi. Eu falei, eu vou cair na conversa desse cara. Porque é isso, também tem pessoas que tem uma personalidade. O cara não chega. O cara não chega. Em relação às perguntas, é o seguinte, o Lucas fez perguntas muito boas, cara. Mandou perguntas boas. Pergunta filha da mas eu virei pra ele e falei assim, irmão, olha só. E não é porque eu tinha o cara da KGB ou da FSB, não é nada disso. É porque eu falei, cara, é verdade, eu não tenho estofo para conversar com o cara. Nem assim você pergunta. Você está perguntando sobre noologia. Anomáquia, o cara... Não sei, anomáquia. Pô, eu falei, irmão, olha só. Eu primeiro não sou do início, não ia para completar do cara. Estou mais preocupado com a gente político do que com a gente filosófico. E essa discussão aqui... Cara, o cara vai responder, eu não não vou entender. Vai ser uma vexame. Daqui a pouco eu vou começar... Vai concordar com coisas que você não tinha que concordar. Nível lá em cima e aqui embaixo. Então você é humilde? Quem eu sou? Não pode falar que é humilde, porra. Você é o cara mais humilde do mundo. Não, eu sou o cara mais humilde. Não, eu sei o tamanho do meu sapato, né? Entendeu? É que nem aquela história. Podia ter posto uma meia dentro também, né? Olha só. Você deu uma meia do quinto? Eu aprendi uma parada no jiu-jitsu. A meia do quinto era uma boa. Podia ter vestido uma meia, né? Porque aquele sapatinho sem meia, é isso. Peraí, para tudo, que esse assunto a gente tem que abordar. Aquele mocassim sem meia foi assim. Faria Lime. Claro que os caras olham pro ocidental e falam, pronto. eu vou combinar esses caras acabar muito com essa fácil, gente. Né? Pra começar o seguinte, cara, eu vou começar. Eu usei meia nos 2 encontros, com o Luca 9 e com o Savin. Tá? Só que é o seguinte, estava um calor na Rússia, mano. Mas... desculpa. Na Sibéria tem calor agora. Rapaz, vai lá. Eu assisti o Rock Balboa, eu sei que lá é esse calor miserável. E é o seguinte, ao contrário do que a gente pensa, a grande maioria dos russos, no verão, não usam meia. Deve ser então você fez Aí eu falei, vou mais ou menos, tanto que foi um dos comentários comigo, eu falei, cara, você tá de meia, cara, um calor, né? Ele não queria que fosse nem de blazer. Eu falei, cara, mas acho que o Duguin é de blazer e meia. Não, mas vai assim. Aí eu fui, cara, na boa, e não é mal visto pelos caras, não, mas também um conselho de moda. Quem aconselhou é brincadeira. Mostrou também uma certa heterossexualidade aí, entendeu? Se entendesse muito de moda também não é meu perfil. Vai ser também. Enfim, mas o Duguin é um cara, assim, eu vou te falar, é um cara que eu queria muito explorar o lado político dele, não o lado filosófico. E você vai ver o seguinte, na primeira pergunta que eu faço pro cara, eu pergunto uma coisa e eu falei, cara, esse cara... É porque, assim, eu ia voltar a um ponto, que eu aprendi no jiu-jitsu é o seguinte, às vezes vê um cara lutando jiu-jitsu no campeonato e fala assim, cara, isso aqui é simples. Eu teria ganho do cara.
Cansei de ver otário fazendo isso. Pô, isso aqui é simples, isso aqui é porra. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, tinha essa coisa da entrada de queda, né, da baiana. Aí o cara falou assim, não, se o cara entrar, eu vou dar uma joelhada e já resolve em 1 minuto. Aí é a turma que fala, pô, eu refutaria o Duguinho em 1 minuto. Então, vai lá, entra lá no tatame, Senta cara. lá. Senta lá. Chama o cara, ele é acessível. Senta sem meia que ainda. debateu com o Olavo. Porque, veja, quando o Olavo chamou ele para debater, é que o Olavo podia discordar do cara completamente, mas considerou um cara à altura para um debate. Exatamente. Entendeu? Pelo menos assim, pelo menos é um adversário que eu quero enfrentar. Sim, exatamente. Entendeu? E o vídeo, acho que o vídeo do debate são de 8 horas. Eu não vi o livro. São 8 horas, 8 horas de debate. Então, um cara que segura pode ter perdido, enfim, isso aí é outra coisa, aí tem uma subjetividade do que é ganhar e perder um debate filosófico, eu acho uma besteira, mas nesse debate dos dois, o cara que segura 8 horas com o Olavo, pô, a gente não segura 5 minutos, aí vem o cara e fala assim, por que você não bateu no cara? Vai lá, bicho, só o cara é o cara mais acessível do mundo, é mesmo, manda e-mail e responde, cara. Ele é um professor de faculdade, não um popstar. Ele responde, você consegue conversar. Vai lá, a passagem é barata, mano. Você faz, pô, São Paulo, Istambul, faz uma conexão Istambul, Moscou, se quiser ir pela Europa, para um país, depois vai para Istambul. Cara, vai para Moscou, em 4 horas de Istambul, você tá 4, 5 horas de voo, você tá em Istambul, Moscou, ele te recebe e você refuta ele. Não manda para mim não, porque o cara é bom. Bom tipo de retórica. E, porra, Exatamente. Não tem caldo para ele. Tem uma galerinha que sentou em cima da obra do Olavo e acha que são os porta-vozes, né? Ninguém pode ir. E assim, ó, eu vou dizer um zelador. Leão Chakra. Era o faixa azul do jiu-jitsu que achava que era o Hélio Gracie. Aí na hora, entendeu? É na hora que o cara vai e fala assim, ó, eu bato porque o Hélio bate. Não, então vamos nós. Não, chama o Hélio. Entendeu? Não vai, porque o cara tem uma profundidade que a gente pode discordar, a gente pode, entendeu? Enfim, criticar, mas é um cara que não era o objetivo da conversa. Mas o que me incomodou muito dessa coisa toda, de toda essa polêmica, que nem era pra ser uma polêmica, né? É pra meia dúzia de retardado que gosta de ficar em cima disso. Sério, cara, desculpa. Mas a questão tem gente assim, que eu gosto, mas... Cara, eu sou zero à esquerda. Geopolítica pra mim me dá sono, não é um negócio que não é por nada, eu sei que a gente aqui fala muito sobre isso. Eu tento me... Até quer saber, mano. Eu também quero. Eu também quero saber, mas, cara, eu ouço o Stevie Wonder cantando, já viro americano amanhã, entendeu? Porque pra mim a vida e aí eu leio Dostoiévski, viro russo, entendeu? Esse é o lance. Gancho teu. O Dostoiévski, no Diário de Escritor, é um dos autores citados pelo Putin para o que ele chamou e que ele chama de virada conservador, junto com aqueles 3 caras que eu falei no início. Ele acha que o Diário Conservador do Dostoiévski, Diário do Escritor, Diário do Escritor tem fontes ali nacionalistas, anti-ocidentais. E tem mesmo. Inclusive tem gente que entende que as primeiras declarações do Dostoiévski de que a Europa não levava a Rússia a sério eram eurasianas. Isso é falado na Rússia. Agora, pega um cara que não conhece história, que tem uma visão limitada do mundo, vai fazer uma crítica e vai dizer assim, vou dar um curso aqui de macumba, que é aquele de rosa lá, falou assim, não, porque o eurasianismo, se tiver eurasianismo, não leia, então não leia Dostoiévski, porque ele é considerado um dos caras que está envolvido com o movimento. Assim... Como assim não pode ler? Esse que é assustador. Solzhenitsyn, cara, é o índice que ganhou uma medalha do Putin. Procure na internet. Ele ganhou uma medalha do Putin. Que eu acho que, não sei se as pessoas acham que morreu em 1500, né? Não, ele morreu há pouco tempo. Ganhou uma medalha do Putin, fez um discurso anti-ocidental, anti-liberalismo, preocupado. Então ele criticou o marxismo, criticou a gente critica, mas criticou o liberalismo. E aí o Putin falou, olha, você tem uma mentalidade e tal. No início ele decepcionou o cara, depois trouxe o cara de volta pro governo. Enfim, mas tem o apoio, teve o apoio do Solzhenitsyn. E aí? E aí, você não vai ler o cara? Aí a gente pode entrar em vários... Porque escritores, às vezes, abraçam causas horríveis. Péssimas. Não, mas o lance do Dostoiévski, só para terminar, assim, é a visão de um escritor, de um artista. Não dá para tratar também como filosofia, como um agente político. Enfim, o que o Dostoiévski fez, por exemplo, você pega aquela Rússia pré-civilizada, que é profundamente rural, camponesa, chegando com visões ocidentais, ele simplesmente olhou para aquilo, ele viu aquele caldo. Cara, você pega o Memórias do Subsolo, que é um livrinho desse tamanho, ele está batendo em todas as teses, em todas as teorias que entraram lá na coisa. Mercantilismo, um monte de coisa. E por quê? Porque ele olha para aquilo e, com a sua alma de artista, ele fala, isso aqui não vai dar bom.
Os demônios, ele pega todo esse pensamento revolucionário e fala, cara, vai dar merda. Por quê? Porque as pessoas elas vão ser levadas a... Existe maldade no mundo. Sim. Existe gente má. E isso vai corroborar mas a visão dos olha maus. só, eu acho até que a obra dele é polifônica, tá? Eu não tô dizendo que a obra dele não é, mas ele é grande usado ainda do tamanho. no caso do como diário de escritor, ele pega aquela obra específica e aponta as questões da verdade conservadora. Mas tem como duas tem gente que fala que lá, que é outro cara, esqueci o nome, que fala que o Ocidente não é universal. E também assim, não é Tolstói? Um dos entrevistadores fala isso também. Acho que é o próprio Dugin. Que ele fala, não, o Ocidente acha que a visão liberal é a visão universal, e não é. E não é. Eu acho que é um cara chamado Dani Lievski, que é uma coisa, é um escritor. Mas escreveu a Europa e a Rússia. Eu só queria terminar o meu raciocínio. Mesmo assim, mesmo com a minha nulidade na questão geopolítica, eu consigo olhar uma entrevista, e não só a sua, qualquer entrevista. Pô, o YouTube vive me mandando porcaria. E às vezes eu assisto as porcarias, sabendo que é um cara que eu... Porra, eu consigo olhar para isso e falar, bom, é uma entrevista... Fazer uma coisa... E uma diferenciação entre uma apologia e uma entrevista. Os caras estudam a vida inteira, ficam lá, intelectual, lê Kenneth Ledin, sei lá o que, esses caras todos aí. Não é pro Morgan, hein? Vai dar indireto pro Morgan. Não é indireto pro Morgan. Mas, cara, lê todos os livros e não consegue compreender uma coisa que... Assim, isso é de uma coisa tão rasa que eu acho... Aí eu volto ao Olavo. Nesse ponto eu vou dar ponto pra mim, sem humildade. Que, pô, eu li muito mais literatura do que esses caras, então eu consigo perceber uma coisa tão simples, que as coisas não são tão simples, que é isso, é olhar, ó, cara, o mundo não é preto e branco, esse cara é um desinformante, beleza, só que é um cara que tá falando alguma coisa que pode... Pô, eu aprendi coisa pra casa, coisas sobre a Rússia, eu tinha uma visão sobre a Rússia, uma visão que a Rússia era comunista até hoje, tipo, não porque... É porque eu nunca pensei no assunto, eu nunca pensei na Rússia. Eu comecei a pensar depois que começaram a encher todas as críticas. E assim, porra, é muito mais rico, né? O lance é o seguinte, todas as críticas poderiam ser feitas e, cara, é evidente, a gente está aqui dando a cara a tapa, todo mundo, não só a gente, eles também, enfim, todo mundo ali. Todas as críticas poderiam ser feitas. Acho que o react do André é muito bom. Eu também acho, acadêmico, academicista, eu não falei com ele, mas, cara, achei profundamente academicista, com pouca aplicação na realidade, né? Mas é honesto, ele em nenhum momento fez... ilação, eu não gosto de ilação, mas enfim, em nenhum momento ele insinuou que a gente recebesse dinheiro, que a gente agisse como fosse agente, como agente informante. O que assusta um pouco são pessoas que se dizem filósofos, que leem não sei o quê, que fazem explanações sobre alta filosofia. A alma humana já fazem um juízo temerário, né? Sumário. Né? Eles definiram que a gente é isso... Sem saber nada. E sem perguntar, sendo que tendo acesso a nós. É o que eu falo, tem uma coisa que a gente concorda aqui, todo mundo nessa mesa. Não vou fora da mesa, não sei. A gente é cristão acima de tudo. Jesus Cristo é o nosso guia para tudo. E o que me deixa magoado, às vezes, com essa galera, é justamente questionar isso, sendo que em todo o programa... Em todo o programa, não tem um programa... A gente até reclamou já com o nosso catequista, que, porra, às vezes a gente exagera. Faz sermão, né? Porque as pessoas têm que ouvir isso com simpatia, não pode ficar pregando para convertidos, não sei o quê. E, cara... você pode falar, vocês têm uma política, não sei o quê, mas ficar perguntando disso por que a gente entrevistou uma pessoa X e conhecendo a gente, aí eu acho que você falou hoje, eu sou sensível. Então, você é sensível. Não, mas olha só, irmão, a gente tem que falar a verdade, você tem um projeto político, assume, fala só, eu tenho um projeto político, que nem acho que foi não lembro quem foi, se foi a Bruna, alguém botou esse Twitter do Milei, precisamos, mas é um cinismo, precisamos, como se fosse uma ideia que não está pensado, sabe? Precisamos lançar um Milei no Brasil,
Brasil. Nossa um cara assim. Senhora. Aí você fala, nossa, mas não temos o nome. Ah, eu tenho, peraí. Tá aqui desde o início, entendeu? Então fala, cara, seja honesto. Olha só, a primeira coisa do cristão é ser honesto. Seja honesto, fala que eu tenho um projeto político. Não tem problema, não é desonesto, tem um projeto político, cara. Bota teu bloco na rua, bota tuas ideias, vai pro você debate. foi candidato, olha, ninguém respondeu. Aí você sabe, aí o pessoal, porque eu fui candidato... Mas não fica pregando, é engraçado isso. Mas porque eu fui candidato, o pessoal fica assim, porra, mas então os caras estão crescendo, tem um projeto político. E você sabe, cara, você sabe o quão foi sofrido pra mim, cara, quanto foi difícil a decisão, como a minha família foi contra, como a gente discutiu pra caramba que era uma missão, quanto a gente orou aqui em conjunto, né, pra que, cara, antes das coisas pra gente poder fazer a nossa campanha, quanto foi doloroso pra gente, foi penoso, foi uma época pesada pra gente, porque isso pesa. Pô, cara, então assim, não tô dizendo, é missão, então às vezes a gente tem isso na vida, entendeu? E missão também significa, às vezes, você fazer política, né? Não é o meu papel como cara, pessoa, mas... político, olha só, eu não sou... Fala lá, cara, eu não sou Bolsonaro, eu sou... Mas não, é sempre essa tentativa de taxar, entendeu? A briga pelo poder que eles estão, falam que o Marcos está reclamando do Putin, é o que eles fazem. Deslegitimar, criar o diabo. Ó, ele é o diabo, isso aqui é ladrão, isso aqui é corrupto, isso aqui é sem vergonha, isso aqui é comunista. Esse aqui não. Aqui, tire meu programa do ar, porque eu não misturo com fascistas. Eu não sei quem falou isso, se foi a Márcia Tiburi, porque é a mesma frase do PT. Então fala, tem um projeto político, a proximidade mano. É bem... Inclusive, mas fala, tem um projeto político, seja honesta, pô. É bem próximo. Essa maluquice, intelectualmente. Tem uma confusão que rolou ali, que é o pessoal interpretando uma série de entrevistas que foram entrevistas políticas, focadas na política, focadas em ação prática, inclusive. Tem pouquíssima coisa ali que não era sobre, itens sobre os quais nós podemos agir na realidade. Dentro da realidade. Exato, dentro da realidade. Confunde com uma discussão filosófica. E aí, desculpa, salvo o react do André e as críticas que o Tiburcio fez, todo o resto não conseguiu nem avaliar política, não conseguiu avaliar nem politicamente nem filosoficamente. O cara começa lá a criticar o Dugin, falando que o Dugin, a sua base tradicionalista, e a Blavatsky, não sei o quê. O Dugin é um cara que filosoficamente, que a filosofia dele não estava ali. Olha, a filosofia política dele não tem nada de tradicionalista, ele joga o lance da hierarquia, que é a presunção da política tradicionalista, quando você olha no Guénon, ele está fora. Né? Ele tem um lance de, todas as culturas são legítimas, elas têm que ser respeitadas por causa do desenvolvimento local, da batalha dos três logos do cacete. Ele tem um lance do pós-modernismo tradicional, que é pós-modernismo conservador, que ele faz uma releitura do pós-modernismo. Tem uma mistura... Cara, aquilo ali é uma coisa tão doida, mas tão doida, que eu não li aquele negócio inteiro, eu procurei a bibliografia, vi ali onde é que estava o quê, e assisti uns cursos universitários dele para entender o que ele estava falando. E assim, dá para ver que as pessoas que estão criticando, primeiro, não entenderam que a filosofia dele não está ali e não sabem qual é a filosofia dele. Olha só, pelo menos a articulação atual. Deixa eu falar, eu até acho que o Dugin, de fato, tem no meio da conversa dele, e não sei agora, nessa entrevista não teve, porque não teve. Ele foi extremamente... porque também as pessoas mudam, sei lá, né? Essa coisa, a entrevista no debate colado faz anos, né? Eu mudei daquela época pra cá. Eu não tô defendendo o cara, olha né? Só, ele de fato, ele até fala no final, ele fala, eu entendo de outra maneira, entendo essa definição dele de outra maneira, mas eu acho válido a crítica de que, cara, ele tá falando aquilo lá porque é um lado que, como ele não definiu, abre espaço para hermenêutica. Quando ele vira e fala assim, eu quero montar um partido que não é conservador, é tradicionalista. E aí as pessoas remetem ao tradicionalismo especificamente do Guénon, formado por Guénon, Évola e o Schum. Né? Basicamente são esses três. E eles têm divergências ali também. E até o Guénon, para mim, minha visão do pouco que eu estudei do assunto, Guénon é um cara mais metafísico, o Schum vai para a religião específica e o Évola a parte política. Então eles têm diferença de abordar essa coisa. E de fato tem um pouco de Madame Blavatsky, sim, é mulher do mal, cara, não tem dúvidas. Olha só, você quer te lembrar o seguinte, amigo, Blavatsky, nova era, é yoga. É veganismo. Sim. E qual o país que tem mais yoga? O liberalismo é o woke. Os Estados Unidos, amigo. É nova então, era veja, woke. os Estados Unidos, quando ataca a tradição, e aí esse é o ponto, quando ele ataca e diz, olha, o Dugin, ele está preocupado com o poder político da Rússia. Mas se tirar a Rússia da equação, ele fica com a nova era. Mas fica na boa, irmão. Vamos fazer yoga todo mundo e ser vegano. E vamos fazer ESG. Então, assim, a parte nova era desse tradicionalismo, para os Estados Unidos é muito bem-vinda. Não tem nada contra. E aí o cara fala, esse é o maior ataque ao cristianismo? Sim, é.
Mas os Estados Unidos, nesse ponto, anda de mão dadas com o Dugin. Cara, que é ataque maior ao cristianismo que o wokeismo, pô. Sim. O que Los Angeles... Que tá lá, essa nova era tá lá. Eles podem não estar perseguindo fisicamente, como fez Roma, como faz a China, mas começando, né? Tem o lance da perseguição financeira, o cara não pode ter banco, mas existe uma perseguição, uma violência espiritual que é praticada contra o cristão, que olha, não é que assim, você é cristão, você vai ser morto. Não, tem uma série de normas sociais tácitas e um ambiente que moldado. Vão te excluindo, né? Não, e um ambiente moldado para jogar a sua alma, para te desligar das capacidades reservadas da sua alma e te jogar na lama. Né? A sociedade liberal se tornou uma sociedade que ela é anticristã no seu âmago, ela literalmente, todos os estímulos levam para o extremo oposto, não tem construção de virtude, não tem nada. Nada, exemplificando aquilo quando você estava para casar, que você falou que queria tentar manter a castidade, enfim. E aí as pessoas, imagina, que é isso? Quer dizer, não é que a pessoa faz isso por mal, né? Não, mas já está dentro do espírito. A cultura está tão... Já realmente o espírito foi... A hipocrisia desses reacts e dessa tentativa de alertar para o mal maior é tão grande que... eu podia falar do aborto, de várias questões, mas eu vou te falar exatamente da Madame Blavatsky. Pô, Madame Blavatsky, é o mal. Teve uma peça em São Paulo, acho que ainda tem, tá tendo a Madame Blavatsky. Algum desses caras criticam? Sim. Não. Tá preocupado com o Dugin, né? Lá na cacete, o punte. Enquanto tá aqui... Não, aqui você pega a Nova Acrópole lá. Por que não ficam fazendo vídeo react do que acontece na Nova Acrópole? Porque tá, inclusive, muito popular. Muito mais perigosa, perigosa. Influenciando que eu mesmo já fui influenciado. Tem uns 2 ou 3 ali que eu falei, pô, eu gosto da moça. Eu gosto da moça, não. A moça ela é boa. A Lucilena Galvão é uma mulher. Ela tem agora, domínio... Agora, tá equivocada em várias coisas. Cara, mas ela tem o domínio da retórica, ela tem essa, sim, uma estudiosa. Assim como alguns que a gente está criticando aqui, que a gente estava... Só para não ser injusto também. Falta imaginação moral. Na pior das hipóteses, para alguém que estuda, ela tem uma imaginação moral muito precária. E isso é preocupante. Porque ela se propõe a vender curso, a fazer... E ela não tem a capacidade de identificar as entrevistas e perceber que a nossa intenção nunca foi ser de agente político. Olha pra gente, bicho. Porra. Não, olha só. Eu falei assim, cara, eu vou virar um ditador sem querer. Caramba, bananas, né? Cuidado com aquele cara. Tipo banana. Você tá andando na rua, as pessoas se escondem. Você nem sabe por quê. Esse agente russo é perigoso. Até você tropeça, come uma maçã. O meu pai falou uma ótima. Tem um filme chamado... Ele te entregou o certificado de engenheiro otário. Ele não sabe que você é um otário. Tem um filme do Roberto Benigni que não é difícil. É um filme do Roberto Benigni que chama O Monstro. E ele é confundido com um psicopata. E aí o psicanalista que está analisando, ele fica olhando todos os movimentos e fala, tá vendo isso aí? É um traço de psicopatia. Aí tipo, o cara tá fumando, cai o cigarro na coisa, ele começa a bater, tá vendo? Ele espanca o próprio pênis com raiva. Quer dizer, isso. A pessoa ela entrou numa paranoia, acha que ela vê tudo que a gente vai... Nossa. E desculpa, se a gente fez propaganda russa por causa de uma entrevista... O Grimaldo, que publicou na íntegra, traduzido, sem objeção alguma, um texto do Dugin, que é um texto de propaganda, não tem reflexão filosófica nenhuma, é propaganda anti-americana, inclusive. Que o Olavo tinha recomendado, não foi isso? Exato. Ele traduziu e pôs no jornal dele, o Brasil Sem Medo. Pôs lá. Pô, então, se a gente fez propaganda, isso aí é o quê? Mas só, faltou, veja bem, eu acho que não é nem questão de imaginação moral, porque até ela comenta, não tiveram outras 2 entrevistas, mas não importa, porque eu quero pegar essa. Então ela fez um recorte, que é o típico coisa desse tipo de tática, fez um recorte e vou criticar isso aqui. Ok, não criticou, não conhece os pensadores, não olhou a filosofia russa, não olhou nem dentro da Igreja Católica, que defende tanto que tem o Vladimir Soloniev, que é um protestante, não ia nem conhecer, mas conheço. E é um cara que, como disse aqui, foi muito bem visto na sua atuação, santo, inclusive, visto como um santo, tentar unificar essas coisas. Mas o que a gente... aí eu vejo, aí, por exemplo, no André, vi uma tentativa nessa de crítica, mas olha, ao mesmo tempo, uma angústia. E acho que essa angústia é legal colocar.
Porque ele fala assim, eu não preciso ler o Dugin porque todo mundo já criticou o modernismo. Mas ele fala, eu estou comentando, não estou fazendo uma análise, é só um comentário. Então eu acho que eu não preciso ouvir as críticas do Dugin porque outros já criticaram o modernismo. Tá bom, mas é a escolha. Eu posso ler todo mundo, eu posso não ler. Eu posso ler e não gostar. O cara, inclusive, tem uma chance que eu queria dizer aqui, muito interessante. O cara pode não dar play na entrevista se ele não quiser. Não sei se o pessoal sabe. Tem isso, é muito louco isso na internet. Estranho, você pode dar play ou não. Se você não quiser, não é obrigado a ver. Não. Aí tem as pessoas que inclusive nos veem, A tecnologia avançou muito. Não sou obrigado. É louco isso. Sabia isso. É muito Não, louco. e aí, Tecnologia é Ana Hard criticou o modernismo, eu não vou ler? Porra, criticou, mas a outra já leu. Pô, vou ler. Então são outras críticas, são outras visões. Mas no final das contas, tem uma hora que você vai ver a segunda react dele, não sei se você viu o segundo. Não, o react dele é bem legal, porque ele fica lá olhando o Dugin e ele sempre fala assim, isso aqui é muito simples, isso aqui é muito simples. E ele passa, nesse momento que o Dugin fala dessa confluência, desse novo progressismo, que é onde ele bate muito, né, dessa junção da nova direita, desse liberalismo, que ele chama de liberalismo direita, e é onde ele tem esse ponto de apoio no Benoit, é que ele vira e fala assim, tá, isso aqui não é a solução. Aí ele fala assim, não, isso aqui também não é a solução. Sim, a solução é só Cristo, é isso mesmo. Então, é um problema, esse é um grande problema que nós vivemos. Qual é o regime político que os cristãos deveriam tentar adotar? Mas não é uma ideologia, mas como o cara está preso ao sistema, não preso ao problema, ele não consegue. Então ele fica assim, não tem, mas realmente, veja, esse aqui é um monstro. Aí fala, o outro não é? Não, o outro também é, mas é um mal menor. Será? Eu não acho que é um mal menor. Eu não creio que os Estados Unidos hoje o wokeísmo seja um mal menor. Eu acho que é um mal, até porque não tem medição do mal. Não tem, mas você não acha que também muda? Por exemplo, existe os Estados Unidos... eu acho que... Eu acho que está aqui, pelo menos. O outro está lá. O outro, esse aqui está aqui. Os Estados Unidos tem uns Estados Unidos que votam no Trump e os Estados Unidos que votam no Biden. É quase antagônico dentro do próprio país, como aqui. Como em todo mundo está acontecendo essa briga. Tem um cara que vota no Trump, que é neocon, que é por isso que essa questão dos rótulos. E aí eu sempre lembro, cara, quem fundou por exemplo... o Trump é meio abortista, mas quem que formou o IPCC, que é o IPPC, sei lá, que é aquele GEG, que é o órgão de controle de climáticos? Reagan, Margaret Thatcher, mas aí François Mitterrand. O caminho, por exemplo, não dá pra gente falar, eu conheço um monte de amigo meu que são os piores, mas apoiam o Bolsonaro. Moralmente falando, apoiar uma coisa, exatamente. Isso aí é um ponto que é besteira, né? A gente não tem que cair nessa coisa, não sei o quê. Pra mim é o seguinte, o bom Estados Unidos é algo que eu quero, eu gosto. Entendeu? A parte boa dos Estados Unidos. Inclusive aquele primeiro cinemão, um cinema de valores. Era um cinema de valores, era um cinema de alegria. Né? Cantando na Chuva, todos esses filmes meio pós-guerra, ele tem uma necessidade, vamos trazer um pouco de alegria, porque olha a merda que a gente acabou de passar, né? Mas falta isso, eu acho, no mundo, sabe? Essa alegria genuína que boa parte dos Estados Unidos tem. Né, dessa coisa que o próprio Olavo comenta quando ele chega lá, ele fala, cara, eu vi as pessoas mais bondosas do mundo aqui, que é aquela coisa que a gente estava falando da confiança e desconfiança. O brasileiro é desconfiado por natureza, o americano não, o americano ele confia, ele tem uma coisa, que aí é o sentimento cristão ainda dentro do espírito, né? Mas, cara, eu sou ativo na Rússia, cara, sem falar língua, não falava nem russo, apesar de ser um agente de anos e tal, mas não falava. Mas as pessoas são super receptivas. Não, sim, eu também não tô falando. Eu não falava russo, mas não fala inglês, quer dizer, o cara que a gente virou, pode... então assim, o pessoal é amistoso, cara, não tive problema. O que a gente pode chegar disso? O cristão que é um cara receptivo. No final é isso. O cara olhava assim, cara, quando eu falo assim, Brasil, tipo assim, é um ET, cara. Um brasileiro, um ET. Eu tava no interior. Ninguém falou Pelé? Não, fala Pelé, Ronaldinho, essas coisas, fala futebol. Aí, teve uma história que marca, porque eu tava lá e teve um dia que tava chovendo e eu tava meio perdido, cara, mas chovendo muito. E eu tava perdido, porque o que aconteceu? Não sei se você se lembra, teve um drone que atingiu o Kremlin. Isso. E aí, numa determinada área... não, eu já não estava lá. Estava lá na época do Wagner, que o Wagner dizia que o Wagner invadia a cidade. Mas um determinado perímetro do Kremlin, eles desligaram o GPS. Então, você estava andando com o Google Maps na rua, de repente o Google vai fazer assim, perdeu o sinal, e eu não sabia, tudo em russo, né, velho? Aí eu tô perdido assim, olhando, aí passou um cara, um tiozão, daquele, né, tiozão, olhou pra mim, me viu, olhou pro Kremlin, olhou pro negócio, aí eu falei, esse cara tá perdido. Aí ele falou comigo em russo, aí eu falei, cara, respondi em inglês.
Aí ele fez assim, ó, tipo, pô, comunicação não existe. Aí ele pegou meu celular, eu pensei, pô, vou ser roubado na Não, velho. Vai ser roubado na Rússia. Aí ele pegou meu celular, ficou olhando, aí olhou, aí começou, em russo, pá. Aí eu falei, cara, não tava russo, velho. Aí, olha só, ele pegou, botou essas duas, estavam duas sacolas, pegou a sacola nas duas mãos, pegou minha mão, foi me puxando, cara, me levou até o lugar e me deixou na porta. Então, assim, cara, é legal. Então, a gente cria fantasmas, enquanto lá existem pessoas, cara. Claro, nos Estados Unidos, né? Até na Índia tem pessoas. Olha que engraçado. Tem gente safada? Tem ladrão? Tem alcoólatra? Tem gente honesta, tem gente trabalhadora. Acabei de perceber uma parada até no Rio de Janeiro. O país, o Brasil, é comandado por... A gente sabe quem é. Claro. Lá no Rio de Janeiro, o cara tá perdido, o gringo tá perdido. Português, inglês, o cara pode chegar. Chega aí. Vai te levar pro alemão, mano. Te leva lá na boca. Aliás, falando de alemão... Eu percebi uma coisa que é o seguinte, da mesma forma que o povo russo foi apagado, as ideias, as soluções políticas que estavam ali foram apagadas, o centro da discussão que aconteceu ali nessas 3 entrevistas foi varrido para debaixo do tapete, porque você tinha ali 3 entrevistados, olha, todos eles tinham mais ou menos em consenso o seguinte, olha, tem... A hegemonia americana, ela está se enfraquecendo, né? Você tem as evidências disso na cultura woke, que está perdendo, não está tendo aderência no mercado, você tem nos filmes, nas séries, tem coisa que a gente falou até naquele vídeo nosso, Go Woke, Go Broke, né? Você tem documentos do próprio Departamento de Estado americano de apologistas da unipolaridade, isso o Savin, que foi o primeiro entrevistado, documentou muito bem lá, coisa publicada na Foreign Affairs, não é no Pravda, na Foreign Affairs, falando, olha, a gente tem aqui um cenário em que a nossa hegemonia está acabando e nós temos algumas alternativas de como prosseguir, né? Então, assim, eles chamam de como consenso, olha, a hegemonia americana está acabando, nós estamos num cenário de mudança, e o ponto era o seguinte, todos eles concordavam que uma nova hegemonia, todos os 3, que uma nova hegemonia não era a saída, e dentro disso, tinham discussões, por exemplo, o Lukianov, ele era mais amigável ao Ocidente. Eu até falava, olha, nós aqui na Rússia, nós queríamos ser ocidentais, mas... mais simpático ao Ocidente. Se amarra no Ocidente, né? Se amarra na tecnologia, no investimento, venture capital, tem muito, cara. Aliás, o Lukianov foi um que falou até o pessoal do clima tá certo em algumas coisas, tá certo o cacete, meu. Eu sou mais russo que o russo, velho. O negócio é o seguinte, enquanto tem o clima. O Dugin era mais combativo, o Savin tinha uma abordagem mais parecida com o Dugin, mexeu outras mãos. O negócio é o seguinte, a matéria da discussão, o pessoal ficou preso no não vamos apoiar a Rússia e a China, que o centro da discussão que olha, o mundo está mudando. Tem uma mudança no mundo e há uma alternativa em que você tem múltiplos centros de poder, ao invés de 2 polos ou um polo só, e a gente tem uma chance de se organizar, vamos ver o que dá para fazer. Isso foi jogado fora. Às vezes a pessoa fica naquele idealismo, olha, a solução é Cristo, Óbvio que a saída é Cristo, claro, né? Sem Cristo você pode ter um sistema materialmente organizado de forma perfeita e ele vai ser uma merda, porque quem tá tocando aquilo é filho da p***. Exatamente. E vice-versa, pode ter um lugar super... O ponto é o seguinte, você tem um campo de discussão, uma coisa que pode ser formulada para tornar a vida das pessoas melhores, você tem os meios de ação aqui, e essa é uma coisa que vai acontecer e o cara despreza. E, mano, só é pior do que isso. Mais uma coisa. Desculpa. O Brasil, com essas entrevistas, você percebe, a gente pode ser uma força nesse mundo. Sim, claro. Que no mundo bipolar ou unipolar, a gente não tinha a menor chance. Então, tem 2 considerações sobre isso. 2. Primeiro, olha só, a gente fala, nesse caso, da multipolaridade, da perda americana. A gente vai ver, durante esse react, muito medo do Islã, o Islã. Pô, eu tenho medo disso, não. Tudo bem, mas aí o que acontece? Como é que está sendo feita a invasão do Islã? O Islã já invadiu a Europa, isso é um dado. Então, o segundo ponto está sendo feito através dos fundos soberanos no Brasil, que é um órgão liberal, uma forma liberal. Sim. Então você tem o fundo do Singapura, que não é Islã, mas é Oriente, comprando, você tem a China comprando, através do SIC, vários ativos estratégicos no Brasil, você tem o Mubadala comprando vários ativos estratégicos no Brasil. Então você tem todos esses fundos falo transvestidos, assim, por português, transnacionais.
Travestido de fundo de investimento, de woke, de Wall Street, mas é um fundo de um país, comprando território, comprando petrolíferas, comprando concessões no Brasil. São fundos soberanos. O Islã está entrando. Os árabes são grandes investidores no Brasil. Então, se esse pessoal está preocupado com o Islã, por que não comenta sobre isso? Ou porque não tem visão política, ou porque, como todo liberal, você está pagando bem, que mal tem. Então, essa crítica que a gente tem que ter, essa é uma delas, entendeu? Porque, para mim, ela é muito evidente que isso tem acontecido. Então, e aí, qual é a reação? E o Brasil tem que reagir a isso, quer dizer, o Brasil tem chance de ser uma potência. Uma questão de soberania. Eu não defendo a China, eu não defendo a Rússia. Um ponto que não... outra coisa, fato. Eles estão reagindo a isso. Entendeu? Claro. O sistema perfeito? O chinês é o sistema de governo perfeito? Não, óbvio, é evidente que não. Não quero o sistema chinês. Mas eles estão reagindo. Porque eles estão dando educação para a criança ali, sai com 10 anos, o cara com 40 aqui não sabe 10% do que o moleque sabe. Em todos os níveis. Cara, eles estão fazendo alguma coisa para se manter. Aqui a gente virou laboratório dessas agendas, cara. Então é ideologia de não sei o que. Cara, você pega o que está acontecendo nas escolas, entendeu? Hoje o moleque invadiu a escola para matar porque ele se sente bullying, mas é um puta de um... Não tem nada, o cara era drogado, alcoólatra. Quer dizer, qual é a perspectiva? Olha a perspectiva que nós estamos dando para a juventude. Não sou um defensor da juventude, jovem é merda, mas enfim. Mas ele tem que chegar à fase adulta. Se a gente cortar... Senão fica um país de jovens, cabeça de jovens. Precisa ter o processo, porque é da juventude fazer merda. Enfim, só que, cara, tem que ter você tem que dar perspectiva para essa gente poder sair. A Rússia está reagindo, a China está reagindo. O que a gente está olhando é o seguinte, daqui 40 anos eles vão dominar, não nós. Então, você quer ser dominado, então começa a reagir então também. Tem que começar a pensar. Começa a reagir, pensar no Brasil. O Duguin, a primeira pergunta que você fez para o Duguin, ali eu fazer uma análise do jiu-jitsu que é igual, né? Uma vez, logo quando eu estava, achando na faixa azul ou roxa, eu tinha treinado pra caramba no campeonato, tava bem demais. Aí, pô, eu tava ganhando todas. O professor vai dizer, não, você vai ser campeão. Não, você vai ser campeão da tua categoria. E ele sempre é um cara pessimista. Primeira luta, pô, quando o cara pegou no meu kimono, eu falei, pô, o cara pegou diferente. Aí eu só vi o meu professor gritar, judô, pum, já tinha tomado a queda mais bonita da história do jiu-jitsu. Era judoca. Capa de revista da queda. Só que o tamanho da pegada, isso aconteceu com o Duguin. Porque eu fiz uma pergunta pro cara que foi assim, olha só, muitos dizem que a hegemonia americana é formada por poder militar, poder econômico, poder cultural, mídia. Você concorda com isso? O que está acabando na política dessa hegemonia? E aí ele vira, e parece que é um diversionismo, mas ele com muita elegância dá um enquadro. Ele falou, cara, você não entendeu nada. Hegemonia, ele vai lá pra Grécia, né? Você conhece o cara da tropa de elite, né? Estratégia do grego, estratégia, do francês, estratégia, do grego e tal. Mas ele vai lá e tal, começa a lembrar e fala assim, ele dá uma volta, vai falar do Alain de Benoit, mas ele vira e fala assim, ó, vocês não entenderam o negócio. O que eu tô falando é que essa hegemonia não é de meios, já virou de pensamento. Pensamento, cultura, política, tudo o que vocês fazem tem uma forma de ver liberal. Vocês foram tomados por esse pensamento. Vocês não conseguem pensar o direito, a filosofia, a arte, a televisão, nada sem ser liberal. Nós não conseguimos. Isso é que eles chamam de... Quer dizer, Marx estava certo quando ele fala da consciência de classe. Então. Veja bem, mas se você olhar, ele fala do Gramsci, ele começa a falar do Gramsci, para falar que existe esse conceito de hegemonia cultural, ele puxa por Benoit, e no final ele fala assim, você está me perguntando isso, cara, mas a forma de você pensar é liberal. Então, assim, a gente às vezes criticava o positivismo, e aí eu não lembro quem foi isso, mas foi uma frase boa, falou, cara, até a forma de a gente criticar o positivismo é positivista. E é exatamente isso que ele... E eu uso muito isso mesmo, quando eu vou falar, às vezes, do cristianismo, quando eu fiz um programa de aborto, já com essa premissa, eu vou falar só a parte científica. Por que eu sou contra? Porque eu não quero colocar o espiritual, porque eu acho, a maioria não põe isso no campo, o que eu tenho uma certa razão, porque a maioria realmente não põe isso. Se eu quero uma retórica que o cara acredite em mim, eu tenho que tirar mesmo. Mas, cara, no fundo, tem um Felipe lá dentro falando, será que você acredita? Cara, será que isso conta pra você mesmo também? Porque desde que a gente nasceu, a gente tem um mundo. Então, no React do André, ele mostra essa dor com muita franqueza. Ele vira e fala assim... não, mas ele tá falando da questão liberal conservador. Ele fala assim, demorei muito para aprender que podia ser conservador sem ser liberal.
Como é que você considera ser liberal? Porque tamanho é o pensamento. E aí ele precisa ler um livro, acho que ele fala de um texto do Olavo, que consegue, e aí o cara vai tirando aquela craca. Mas é assim mesmo. Parece que sabe o pássaro? Já viu o pássaro que pousou no piche? Que o bicho fica todo, você vai tirar, sai pena. Eita, é um negócio. Puta, mas é isso aí. Pessoal, a gente acho que já tá há um tempo aqui, não? Já acho que já deu. 8 horas de programa. É o tamanho do debate. Do debate do bem. Muito bem. Rendeu, hein? Deu conversa. Eu acho assim, no final, cara, a gente sempre fala isso, e eu, pelo menos, eu não sei se você, a gente, Gustavo, você fale por você. Eu falo por mim. Eu claramente sou. Você que é. Você não conta, eu tô falando de nós aqui. Não, mas no final, cara, a gente também tá buscando, porque assim, primeiro, não existe uma resposta, o mundo é o vale de lágrimas que a gente sabe, nunca vai ter uma solução de cima para baixo, é isso que você falou. A gente vai falar, bom, o que a gente tem? Que rédea que a gente tem para puxar, para soltar dentro do que a gente tem? A gente se pega torcendo pelo Milei mesmo, porque o que tinha lá era pior. Então, às vezes acontece. Pro Brasil, né? Exatamente. O Brasil. Então, assim, a gente às vezes vai torcer para é contraditório. A vida é contraditória às vezes. A Bíblia é contraditória. Quando você vai ver, tem muita coisa. Bocejei no ar aqui. Desculpa. Não é tem muitas vezes que você lê uma coisa que Cristo fala e depois ele fala uma coisa contraditória na cabeça nossa, né? Mas que você precisa refletir sobre aquilo e falar, aqui ele está querendo dizer sobre esse aspecto e aqui sobre. Se a gente não pensar assim, vai ficar essa coisa. Não é o verdadeiro. E a gente está buscando, eu busco com toda a sinceridade do mundo, com a minha ignorância nesse assunto, principalmente, buscar conhecer mesmo, cara. E conhecer e às vezes falar, legal seria se um dia alguém falasse assim, se a discussão fosse que dia que o Brasil vai perder a sua hegemonia no mundo. Essa que seria uma ótima discussão. Seria ótima discussão. Não, e assim, voltando um passo, é isso. A gente está aberto. Os que não gostaram... Até a vir conversar. A gente deu toda a convidado, quiser debater. Muito pior a atitude de querer excluir a entrevista. Seria, a gente está super aberto, quer vir aqui conversar, quer expor seus pontos, a gente tá, quer dizer, pelo menos, aí eu falo por mim também. Não sei se mas o quinto elemento está aberto mesmo. A gente está sempre aberto a conversar com todo mundo, cara. Todos somos conselheiros, a gente manda. É verdade, vocês são... Comigo não fala. Não, mas a gente tira você... Não, então, é sabedoria... Sabedoria da idade, conhecimento e inteligência. Nenhuma pessoa que falou pra gente, quero ir conversar, etc., teve porta fechada ou não, exatamente. Nunca podemos ninguém. E assim, nunca demos bola preta. Mesmo depois deram na gente. Deram um cano. Mesmo depois, antes dessa entrevista, a gente já tinha entrevistado gente de os próprios críticos, todos os críticos quase vieram aqui falar com a gente. Então é muito louco, né, cara? Mas enfim, aí também a gente ser criticado é sinal também de que a gente está falando com mais gente. Está sendo ouvido. É um bom sinal. Que medo. Pois é, eu gostei. Bom, né? Queria ser ouvido, né? 50 seguidores estava bom. Estava ótimo. 50 seguidores. Se pegarem todos os programas, eu devo me contradizer em todos. Agora tu quer ser Cristo. Não. Mas eu me contradizo mesmo, de verdade. É que você é humilde. Eu sou o Walt Whitman, né? Eu possuo multidões dentro de mim. Só que eu não sou Mas é humilde, é o cara mais humilde, é um dos caras mais humildes do mundo. Eu não sou a metamorfose ambulante, porque o Raul era meio esquisito. Pacto com os carinhas meio blavatsky. Meio duguinista. E o Lula disse que era uma metamorfose ambulante também. Pois é. Então, aí não, esse é só ambulante mesmo. Pensando bem, tirando o PH Vox, que ele tem lá o referencial dele do Plínio Corrêa de Oliveira e tal, muito se fala os conservadores britânicos. Existe uma tradição ibérica e existe também uma tradição brasileira, que é da tradição ibérica. Exato. A gente tem aqui, no fundo de todo vídeo nosso, acho que agora nem aparece mais, mas tem o José Pedro Galvão de Souza. Tremendo, um dos maiores juristas no Brasil. Exato. Então, tem uma coisa que a gente... Tem onde beber, né? Exato, tem o que resgatar. Aqui também tem mangá, tem o atrás aqui tem um monte de coisa, não quer dizer nada. Não, mas tem o Pedro Calmon, tem coisas que a gente pode buscar.
buscar, Mitos gregos, E tem Dostoiévski. turbo também. tecnofascismo. E Dostoiévski, tem a coleção inteira, tudo russo. Não é. Então, tem uns ali atrás. esse aqui é meu, Tem até inclusive. o Kremlin ali. Puta, olha a propaganda subliminar. Não tinha olha só, cara. Merda, mano. Atrás de Bom, mim é ainda. Lista Mas atrás. tem um trombone. Depois dessa, em homenagem ao Tommy Dorsey, grande Tommy Dorsey. O que seria do mundo sem Tommy Dorsey? O americano também faz coisa legal. Pô, muito legal. todas, né? Homenagem ao Burt Young também, o Polly, que morreu esse Pois é, do Rock. o Polly. Homenagem à minha mamãe. Beijo, mãe. Que é americana? Da americana Não, também? ela só é minha mãe. Não, ela é de americana, que no interior. Nossa, minha mãe. Americana. Muito Ok, bem. chega. Chega. Muito Boa obrigado. noite, boa noite. Despeça-se, boa você noite. que foi o Você nosso amanhã. Cicerone hoje. Vai lá. Tudo bom. Tchau aí. Pessoal. Muito obrigado para você, meu amigo do Quinto Elemento, que nos acompanhou com paciência nesse nosso React Desabafo, foi quase um... Esse nosso React Brainstorm das nossas multipolaridades não acabou, porque a gente tem mais entrevista, vai pensar mais, vai descobrir mais. A gente vai está mudar se de opinião. justificando. Vamos dizer que aí os caras estão se justificando aí. Vamos mudar de opinião 1000 vezes, porque a gente vai pensar sobre o assunto. Exato. É isso Sim. mesmo. Muito obrigado aí pela audiência. Até a próxima e dá-se Dânia. Eu não sei o que significa isso, não tem nada a ver com isso. Спасибо. Dobre noite. Passiva. Obrigado. Você diabradica et movinete. Se levar seus aviski? Boa.